Seja bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar aqui contigo sobre um tema super frequente que às vezes a gente pensa, não, isso é super raro. Não, não é raro e que bom, né, que a comunidade científica está cada vez mais abrindo os olhos, né, para a existência dessa condição que é vaginose citolítica. Ela não é tão rara assim quanto se imagina, ela está presente, né, em alguns cenários de pacientes que são erroneamente diagnosticadas como tendo candidíase e é nosso papel, é nosso dever como profissional da saúde saber reconhecer esse cenário e saber conduzir a nossa paciente da melhor forma possível. Então, para a gente conversar, né, iniciar a nossa conversa aqui, eu quero primeiro conceituar o que é vaginose citolítica, né? Às vezes a gente pensa, tá, mas o que é isso, né? E o que gera a vaginose citolítica? É uma coisa que a gente começou a compreender faz pouco tempo, né? A gente tem aí poucos anos. Se a gente for olhar em linha de tempo de medicina, né, a gente tem aí mais ou menos 20 a 30 anos que a vaginose citolítica passou a ser descrita como uma entidade e cada vez mais a gente tem conhecido e entendido, né, o gatilho que causa a vaginose citolítica. Olha só que interessante, gente. A gente sabe que uma coisa que acontece fisiologicamente, né, na microbiota vaginal existe glicogênio no epitélio vaginal e esse glicogênio ele é usado pelos lactobacilos, né, que são aquelas bactérias que predominam na microbiota vaginal. Os lactobacilos transformam esse glicogênio em ácido láctico, né? Esse é o fenômeno microbiológico que acontece na vagina e que é normal, que é fisiológico de acontecer. Então, os lactobacilos, que a gente também chama popularmente, né, de bacilos de Doederlein, eles vão transformar esse glicogênio do epitélio vaginal em ácido láctico. Isso é o que mantém a vagina ácida, que ela deve ser ácida, né? É normal que a vagina seja ácida, é um dos mecanismos de proteção da vagina, é a sua acidez. Então, o pH vaginal normal é abaixo de 4,5, isso é super importante a gente saber, né? O pH normal da vagina é abaixo de 4,5. Então, é um pH ácido por natureza, porque é um mecanismo de proteção, por ser uma cavidade, né, em contato com o meio externo. Então, o que garante essa acidez é essa rota bioquímica, né, de glicogênio, os lactobacilos transformando esse glicogênio em ácido láctico. Tá, beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que algumas mulheres, não se sabe exatamente o porquê disso ainda, a gente carece de estudos, né, para entender o porquê disso, mas algumas mulheres, elas acabam tendo, na segunda fase do ciclo menstrual, o que predomina, né, na segunda fase do ciclo menstrual? Progesterona. A gente sabe que na primeira fase predomina o estrogênio, na segunda fase predomina a progesterona, né, porque é a fase lútea do ciclo menstrual. Na paciente que tem esse predomínio progestacional, na segunda fase do ciclo, essa progesterona, ela acaba fazendo com que tenha uma produção um pouquinho maior de glicogênio ali pelo epitélio da vagina. Em algumas mulheres, a gente não sabe o porquê disso, né? Então, existe uma quantidade X de glicogênio que toda mulher tem, né, ali no epitélio vaginal na segunda fase, mas algumas delas, por essa ação da progesterona, acabam produzindo um pouquinho mais de glicogênio do que o normal. E aí pensa comigo, né? Quem é que se beneficia desse glicogênio a mais? Quem se beneficia são os lactobacilos, né? Os lactobacilos que transformam esse glicogênio em ácido láctico. E esses lactobacilos, eles vão, opa, coisa boa, tá cheio de glicogênio aqui, tem até a mais glicogênio. Esses lactobacilos, eles vão proliferar, a gente tem então um aumento da população lactobacilar, né? A gente vai ter definitivamente aí um crescimento, um aumento do número de lactobacilos e, consequentemente, a gente vai ter uma acentuação dessa rota bioquímica, né? Então tá cheio de glicogênio, vamos lá, vamos transformar em ácido láctico. Então, olha só, acontece na segunda fase do ciclo, né, pela ação progestacional. Essa progesterona em algumas mulheres, a gente não sabe exatamente o porquê ainda, né, mas produz um pouquinho mais de glicogênio do que o usual
e os lactobacilos fazem a festa, né? Os lactobacilos se beneficiam disso. Então, eles acabam superpovoando a vagina, a gente vai ter uma quantidade maior de lactobacilos, e esses lactobacilos em excesso começam a encher de ácido a vagina, porque eles transformam, né, esse glicogênio em ácido láctico. Então, essas mulheres, elas começam a ter uma vagina mais ácida do que o usual. Então, a gente tem ali uma vagina ácida, que seria o normal, mas acaba ficando com um pH mais ácido ainda, né? Às vezes a gente vê ali um pH de 13,5, às vezes até menos, né, do que isso, porque começa a ficar muito, muito, muito ácido, né? Justamente porque tem muito lactobacilo produzindo ácido láctico. Puxa vida, tá, mas e aí, o que isso vai gerar? Imagina, né? Eu tenho as células ali do epitélio vaginal que estão ali adaptadas a estar em um ambiente ácido, mas não muito ácido. Se está muito ácido, essas células começam a sofrer com isso. E elas começam a sofrer lise, citólise, né? Lembra, na biologia, o que a gente usa para a ruptura da célula, o termo que a gente usa é citólise. É isso que acontece. Tá muito ácido, tá tão ácido que a célula se rompe, se entrega, né? E aí, então, existe um quadro de citólise, por isso que a gente chama de vaginose citolítica, porque ela provoca lise celular. Caramba, então quer dizer que é isso. Vaginose citolítica é isso. É isso, vaginose citolítica é exatamente essa citólise que acontece, né? Porque tem muito ácido, tá extremamente ácido, e esse excesso de acidez é pelo excesso de lactobacilos. E esses lactobacilos, eles estão aumentados, né, em número de bactérias na vagina. São bactérias normais, só que elas estão superpovoando ali, né, acabou aumentando muito a população lactobacilar, justamente pela oferta, pela disponibilidade, pela biodisponibilidade de glicogênio, né? Então, o glicogênio que está muito disponível, justamente pela ação progestacional, vai acabar causando tudo isso. Por isso, gente, que vaginose citolítica é uma condição que costuma acontecer, né, com mais frequência na segunda fase do ciclo menstrual. É difícil a gente ter, por exemplo, uma paciente com sintoma de vaginose citolítica ali na primeira fase, na fase folicular ou proliferativa do ciclo, porque ali é predomínio estrogênico, né? Na segunda fase é predomínio progestacional. E o mesmo é válido para as usuárias de anticoncepcional combinado, né? Então, se a paciente usa um anticoncepcional combinado ou um anticoncepcional só de progestogênio, é o mesmo mecanismo, né? Ela está usando progesterona, ela está usando um progestagênio exógeno, né? Então, essa paciente definitivamente ela vai acabar tendo um predomínio progestacional e ela acaba tendo aí o desenvolvimento da vaginose citolítica. Jader, quais são os sintomas, né, disso? O que essa citólise, né, essa lise celular vai acabar provocando, né? Como é que elas vão procurar a gente, né? Ginecologistas, médicos, generalistas, profissionais da saúde, né? Como que essas pacientes vão chegar para nós? Elas vão chegar dizendo assim, ó, eu tenho um corrimento e esse corrimento me dá ardência, me dá coceira, me dá queimação, né? E aí, muitas vezes elas nem chegam assim, elas chegam já te dizendo assim, ó, eu tenho candidíase, uma candidíase que não melhora, porque ela foi erroneamente diagnosticada como tendo candidíase. Sério que isso acontece? Acontece, e muito, mas muito mesmo, né? Então, às vezes a paciente, ela já chega se dando o diagnóstico, né? Que nos confunde às vezes um pouco, porque ela já chega tentando nos direcionar, né? Eu tenho essa candidíase aí que não melhora, já troquei de médico, é uma candidíase que não melhora. É uma candidíase, entre aspas, né? Gente, calma lá, né? Assim, como que é esse diagnóstico de candidíase? Eu fui no médico tal, fui na médica tal e os dois me disseram que era candidíase. Tá bom. Baseado no quê? Eu contei que eu tinha ardência, coceira, aquele corrimento e me disseram que era candidíase. Tá, mas você foi examinada, foi feito a lâmina, né? Foi visto que tinha a estrutura fúngica na lâmina pra gente pensar em candidíase. Isso eu já não sei. Não me lembro, doutor. Doutora, não me lembro, né? Pois é. Porque isso é um dos problemas, né? Às vezes as consultas são muito rápidas, às vezes a gente está inserido num mundo de muito toca-toca, às vezes é muita paciente para atender, às vezes nem microscópio tem, né? E aí a gente chega com uma paciente que tem candidíase, que não é candidíase.
que na verdade é outra coisa que essa paciente vai ter. Então, gente, olha só, super importante. Quando chega uma paciente com uma suposta candidíase de repetição, né, que a paciente já chega dizendo que é candidíase, ou se ela não diz, né, calma, primeiro faz uma boa de uma anamnese, pergunta para essa paciente, olha, me explica, como é que é o corrimento? O corrimento, ele é um corrimento que é pastoso, esbranquiçado, né? Eu tenho ardência, eu tenho coceira, e aí a gente começa a pensar em candidíase. E tá certo, a gente tem que pensar em candidíase, porque, inclusive, é mais prevalente, né, do que vaginose citolítica. Aí ela diz assim, e já tratei pra cândida, mas não melhora e tal. Já começa a ligar a tua luz aí, ó. Se ela tá te dizendo que já tratou pra cândida, né? Já começa a ligar a tua luz. Pode ser que não seja, né? Se ela fez um tratamento com um miconazol que seja, tem que ter resolvido, né? Não, ela tratou com fluconazol 150mg via oral dose única. Tem que ter resolvido, tinha que ter resolvido. Por que não resolveu? Será que é candidíase, né? Ou, às vezes, né, a paciente não te direciona, ela só fala o sintoma. E aí, então, a gente tem que definitivamente examinar essa paciente. A gente vai precisar, sim, né, fazer um bom exame físico, a gente vai precisar, sim, coletar lâmina para olhar essa lâmina no microscópio, né, para a gente poder saber o que a nossa paciente tem. Tá? Então, faz a propedêutica completa, não banaliza vulvovaginite como se fosse uma coisa simples, né? Como se fosse uma coisa, não, isso aí é banal, é meu dia a dia, né? É uma coisa que eu consigo resolver facilmente. Calma, porque muitas vezes você pode errar e pode errar feio, né? Então, assim, ó, conversa com ela, faz uma boa de uma anamnese, examina e coleta a lâmina, porque às vezes você pode se surpreender que você tá com um diagnóstico diferente daquilo que você e a paciente imaginava, né? A paciente, ela vem com uma suposta candidíase e, de fato, não é uma candidíase, é uma vaginose citolítica. Para poder ter esse diagnóstico, eu preciso ver a lâmina. Não adianta, não tem, só passando o espéculo é impossível, né? Conversando com a paciente e passando o espéculo e olhando o corrimento, né, com um espéculo só, não tem como fazer esse diagnóstico. Tem que olhar a lâmina. A gente precisa, de fato, olhar a lâmina para poder fazer esse diagnóstico de vaginose citolítica. Certo? Então, esse era o meu recado. O objetivo era a gente discutir um pouquinho, né, sobre esse diagnóstico, lembrar da existência desse diagnóstico, entender o que causa ele, o que gera, né, a vaginose citolítica. Ainda faltam dados, né? Vou dizer para vocês que toda vez que eu estudo esse tema, eu gosto muito de estudar, né? Vou atrás, eu gosto de ler, né? Sobre, mas o que é esse predomínio progestacional? Por que isso gera um excesso de glicogênio? Ainda carece, né? A literatura científica ainda carece um pouquinho desses detalhes, né? Para entender o porquê que algumas pacientes acabam tendo uma produção maior de glicogênio do que outras. Se eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem um nível de progesterona X, né, e uma outra que tem o mesmo nível de progesterona X também, por que uma faz mais glicogênio do que a outra, né? E acaba sendo o gatilho, né, para gerar a vaginose citolítica. Isso é o que falta. Será que é por constituição genética? Será que é por algum tipo de hábito? Será que é talvez por algum tipo de espécie, né, de lactobacilo? A gente sabe que existem várias espécies, né, de lactobacilo, né? A gente tem crispatus, a gente tem gasseri, tem lactobacilos ginseng, tem vários, né? Tem winners. Então, assim, será que é por espécie de lactobacilos? Será que é por constituição genética? Acho que cada vez mais a ciência vai nos trazer essas respostas ao longo dos próximos anos para a gente estar trazendo essas atualizações para vocês. Convido então agora aí quem for nosso aluno, eu convido aí para entrar na nossa área, né, do aluno, que ali eu vou falar um pouquinho sobre lâmina, né, para explicar um pouquinho sobre como que é a lâmina na vaginose citolítica, vou falar também sobre tratamento de vaginose citolítica, esse diagnóstico diferencial com a candidíase, né, então para quem é nosso aluno, eu convido aí para entrar, que aí eu vou pormenorizar, entrar nessa parte um pouquinho mais aprofundada aí, né, para quem quiser se aprofundar no tema, quiser entrar um pouquinho mais em tratamento, aí eu convido para entrar na nossa área, tá bom? Muito obrigado e um excelente estudo a todos.